Boa tarde, tudo bem? A proposta da live de hoje é falar sobre autocompaixão nos relacionamentos, ou seja, como você acolher, né, a dor que vem a partir dessa troca, desse compartilhar com o outro numa relação afetiva, principalmente dentro de uma relação afetiva. Nós estamos sujeitos, né, nessa troca, quando nós caminhamos com alguém, nós estamos sujeitos a entrar em contato com coisas que a outra pessoa desperta em nós, ou seja, algo que existe dentro da gente, que vem à tona a partir da relação, mas dentro das relações afetivas, essas sombras, esses aspectos que precisam ser curados, que precisam ser trazidos luz à tona, vem com mais força, com mais frequência, com mais intensidade. Então, por isso que a proposta da live de hoje é para falar como você acolher, né, como você encontrar esse lugar de suporte, de apoio para si mesma, né, nas relações, quando existem os conflitos, os momentos desafiadores, e como você também pode ser esse lugar de suporte e segurança para o outro também, quando ele estiver entrando em contato com as dores. Então, de que forma isso acontecer de uma maneira que seja leve para os dois, de uma maneira que seja equilibrada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu sempre fico em dúvida, porque alguns lugares onde eu estou tem eco. Tá dando para me ouvir tranquilo? Espero que sim. Então, assim, boa parte do nosso sofrimento, da dor que nós experimentamos na vida, ela surge a partir dos relacionamentos. E existem dois tipos, vamos falar assim, de dor que vem à tona com as relações, que nós chamamos de dor relacional. Uma seria essa dor da desconexão e a outra é a dor da conexão. A dor da conexão, então, é aquela dor que nós experimentamos quando as pessoas com quem nós nos importamos, as pessoas que nós amamos estão sofrendo. Então, nós acabamos entrando em ressonância com o sofrimento das outras pessoas e sentindo também na gente. Então, como eu falei ontem, na live de ontem, muitas vezes essa dor da conexão, ela vem também quando o outro está em sofrimento, acaba trazendo à tona, eu acabo acessando traumas, feridas e emoções que remetem também a algo que eu vivenciei e que eu ainda não curei. Então, existe essa dor da conexão e a dor da desconexão, então seria quando nós experimentamos uma perda ou uma ruptura, ou até mesmo, né, quando alguém falece, existe então esse encerramento de ciclo, que é essa dor de se sentir magoado, com raiva, sozinha. Então, são esses dois tipos de dores que nós experimentamos nas relações. E a autocompaixão, ela entra, então, da forma de você acolher o que você está sentindo e permitir entrar em contato com isso sem negar, mas encontrando esse suporte, essa segurança para passar por esses momentos de dor. E quando as pessoas que desenvolvem essa autocompaixão, entendendo assim que é uma prática diária, né? Então, muitas vezes nós não sabemos como nos acolher, nós não sabemos como ser esse suporte para nós mesmas, e a autocompaixão então vem também trazendo essas diferenças na forma como você se relaciona, no que você espera do outro, em como você pode acolher essas necessidades não atendidas e como comunicar também. E existe uma pesquisa focada nessa questão dos relacionamentos afetivos que vai trazendo como que os parceiros percebem essa troca, né, essa dança da relação com pessoas que trabalham, né, que desenvolvem a autocompaixão, ou seja, essas pessoas que conseguem dar a si mesma um lugar de suporte e acolhimento nos momentos de dor e nos momentos em que as necessidades não são atendidas. E essa pesquisa mostrou que as pessoas que têm um alto nível de compaixão, elas foram descritas pelos parceiros ou parceiras delas como pessoas mais receptivas, como pessoas que não são críticas, como pessoas que conseguem respeitar a opinião, vou falar dos parceiros, em vez de ficar tentando, sabe, aquela coisa de doutrinar, querer que você pense da mesma maneira que eu, que você concorde. Elas conseguem levar em consideração o ponto de vista da outra pessoa, por mais que seja discordante do dela. Elas foram percebidas também como mais atenciosas, mais conectadas, mais afetuosas, mais próximas.
e dispostas a conversar sobre os problemas, os conflitos e os desafios da relação. Ou seja, como elas acabam construindo esse espaço de acolhimento e segurança dentro de si, elas também conseguem, então, permitir que os conflitos venham nas relações. Porque eu percebo assim que existem muitas pessoas que elas não dizem não, elas não colocam limites, elas não pedem o que elas querem, não comunicam o que desagrada, o que fere, com medo de gerar conflito, com medo de como a outra pessoa vai interpretar isso, com medo de que haja esse rompimento na relação, que interrompa o fluxo, no sentido assim, se eu falar que eu não gosto disso, essa pessoa vai gostar menos de mim. E com isso acabam criando relações que não têm uma base sólida, que não estão sustentadas na autenticidade de cada um. E é por isso que qualquer briga, qualquer coisa que não esteja de acordo com os dois, isso é causa de um rompimento, né? Isso pode ser não só numa relação afetiva, mas nas outras relações como um todo, porque não foi construída essa relação sustentada numa verdade. Não existe essa troca verdadeira. Então, assim, eu estou encenando um personagem, né, um papel, de forma que isso seja agradável para o outro, e muitas vezes isso vai contra o que eu quero, o que eu gosto. Então, entendendo assim, gente, que nós vamos, ainda mais como adultos, nós vamos sim desagradar as pessoas em alguns momentos, e que isso é necessário, porque o limite existe. Quando eu coloco um limite, esse limite não está aqui para agradar você, esse limite está aqui para proteger algo que é importante para mim. Ou seja, nesse território, esses aspectos aqui são inegociáveis. O limite ele vem para comunicar o que eu permito, o que eu não permito, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, assim, é a preservação dessa individualidade. Então, assim, quando isso aqui está protegido, mas não no sentido de máscaras, de barreiras, mas assim, no sentido de preservar o que é importante para mim. Então, aqui eu preciso desses aspectos para o meu bem-estar, para a minha segurança. E com isso aqui protegido e sustentado, eu consigo me relacionar com você sem que eu entre nesse processo de me anular, esse processo de estar sempre deixando as minhas vontades, o que é importante para mim, em segundo plano. Mas eu comunico isso e você comunica o que é teu. E muitas vezes vai existir esse conflito, no sentido assim, dessas diferenças. E esse processo da autocompaixão, então, vem dando a segurança e o apoio, no sentido assim, de que eu me sinto protegida para entrar nesse momento desafiador, para lidar com essas emoções difíceis e com o que você está trazendo para mim. Ou seja, trazendo para mim no sentido de despertar algo que já é meu, algo que já existe em mim. Então, por isso que quem tem, né, essa autocompaixão, quem tem essa prática da autocompaixão, porque é uma prática diária, é um exercício diário, vai trazendo, então, esses resultados dentro de uma relação. Então, as relações são mais conectadas, elas são mais próximas, elas são mais íntimas, e essas pessoas estão dispostas a conversar sobre os problemas que tem na relação. Porque não existe mais aquela... Não é que não tenha vulnerabilidade, a vulnerabilidade vai ter quando você entra em contato com suas emoções e seus sentimentos. Mas não vai ter mais esse medo de ficar desamparada, sabe? Esse medo de eu não vou comunicar, eu não vou falar que eu não concordo, eu não vou colocar esse limite por carência, ou por apego, ou por dependência emocional. Quem pratica a autocompaixão encontra esse espaço de segurança dentro de si, e isso permite ter um lugar para repousar diante da dor. Então, assim, outra coisa que essa pesquisa trouxe, que foi notada pelos parceiros das pessoas que têm um nível mais alto de compaixão, seria que elas dão mais liberdade, mais autonomia nas relações, pela questão de não ser dependente, ou seja, eu encontro maneiras de suprir as minhas necessidades também. Então, com isso, eu consigo te deixar livre e exigir menos do que eu espero receber de você. Outro aspecto também que foi levantado nessa pesquisa, que essas pessoas elas conseguem encorajar os parceiros a tomarem as próprias decisões e a seguirem seus próprios interesses. Então, sai daquela imaturidade, daquele amor infantil que está o tempo inteiro, sabe, vulnerável e dependendo da atitude, do comportamento e do que o outro está provendo. E conseguem entender que, opa, isso aqui eu gostaria de ganhar de você, mas se você não consegue me dar, ou se você não está disposta a me dar, eu consigo prover. Eu vou atrás das minhas necessidades. A autocompaixão seria isso.
de você acolher a tua dor, identificar o que essa dor está comunicando sobre o que você precisa, e você também fazer o seu movimento com uma pessoa independente, mas não independente no sentido de que eu não preciso de ninguém, mas entendendo que eu também tenho condições de prover a mim mesma o que eu preciso, né? Então eu também consigo me nutrir e me abastecer daquilo que faz sentido para mim, daquilo que eu gosto. E nessa pesquisa também, o que foi levantado assim pelos parceiros que não praticavam, né, que não tinham alto nível de autocompaixão, seria que essas pessoas elas acabam numa relação tendo uma postura mais crítica, elas são mais controladoras, são mais autocentradas, existe essa rigidez, pessoas inflexíveis e que esperam que tudo seja do seu jeito. Ou seja, se você observar de fora de uma forma mais imparcial, fica bem aquela postura da criança, né? A criança que exige, a criança que faz birra quando não recebe, a criança que tenta manipular os pais para que as coisas sejam do jeito dela, para que a vontade dela seja atendida. A autocompaixão ela vem com essa maturidade de entender que nem sempre o que eu desejo, o que eu quero, a direção que eu estou indo vai ser a mesma que a tua. E nem por isso nós precisamos entrar não vou falar num conflito, mas assim, a gente não precisa entrar num rompimento, numa desconexão diante dessas divergências. Então, a autocompaixão ela entra como esse território de segurança diante do desconhecido, diante do inesperado, diante do que não está planejado, sabe? As coisas que fogem do controle, você consegue encontrar esse espaço de segurança e acolhimento dentro de você. Por isso que eu sou tão apaixonada pela autocompaixão, sabe? Então, assim, para ter relações mais íntimas e mais conectadas, nós precisamos nos sentir mais próximos, nós precisamos estar conectadas com a gente mesmo. Então, como você se conecta consigo mesmo, sabe? Como você vai estabelecendo essa relação? Como que é a tua relação hoje com o teu sentir, com as suas necessidades, com as suas vontades? O quanto você está aberto e disponível para essa relação com a mulher que você é, sabe? Porque muitas vezes você está o tempo inteiro indo para fora, sabe? O tempo inteiro exigindo e querendo tomar das pessoas, esperando receber das pessoas aquilo que você precisa para se sentir preenchida, para você sentir acolhida, para você sentir esse calorzinho no coração. Mas se você não está se relacionando consigo mesma, como que você vai se suprir, como que você vai se sentir com as necessidades atendidas se nem você tem a clareza do que você precisa? Então, assim, o autoconhecimento ele é como é o primeiro passo, é o primeiro degrau, e é o degrau da base, é onde te dá a sua solidez para você se estruturar. Então, quando você está aberta e receptiva para essa relação consigo mesma, antes de ir para uma relação afetiva, porque entendendo assim que a relação afetiva como eu falei, é onde nós experienciamos as maiores dores, porque é onde nós trazemos essa projeção do que nós não tivemos, do que nós não recebemos lá atrás na infância. Então é onde nós vamos trazer o contato com as nossas dores existenciais mais fortes, é a partir do nosso parceiro ou da sua parceira, não sei com quem você se relaciona, entende? Então se você não tem esse espaço, eu falo assim, essa cama gostosa para você chorar quando você estiver triste, que é esse lar dentro de você vai ficar muito dependente e muito refém do comportamento da outra pessoa. Como que você vai lidar com tudo que vem à tona, entende? Então isso é essencial para essa conexão existir de uma maneira mais leve, porque as relações são sim desafiadoras, é onde nós experimentamos o acolhimento, é onde nós experimentamos a troca, onde nós experimentamos o amor, mas é também onde nós experimentamos muitos desafios. Então, se você não tem esse lugar, quem está aí por si, sabe? E entendendo que essa jornada é tua, essa caminhada você se pertence, você tem a si mesma até o teu último suspiro. E como você cria essa relação, como você cria esse lugar dentro de você para passar por tudo que a vida vai te trazer. Então, assim, não é só sobre eu trabalhar minha autocompaixão para que a minha relação seja mais conectada, mais íntima, menos turbulenta e com mais respeito. Não, é um reflexo, é uma consequência de eu levo para as minhas relações, eu levo para o meu trabalho, eu levo para minhas escolhas, para minhas atitudes, para a vida, o que eu construí aqui dentro. Por isso que eu falo sempre de lentes e percepções. Nossa, esse cabelo, tem meu cabelo que tá incomodando. Por isso que eu falo sempre das lentes e das percepções, porque a forma como você se enxerga é como eu falo assim, é como se você virasse seu olhinho para dentro, sabe?
como você está percebendo o seu sentir, como você está percebendo o que está acontecendo, como você está percebendo o comportamento, as escolhas e o que está vindo de fora e não só dessa relação afetiva. E se essa percepção, se essa lente que você está usando para si, ela não é amorosa, ela não é acolhedora, ela não tem esse espaço que te permite errar, que te permite falhar, que te permite não dar conta, como é que você vai para o mundo se você não tem esse recurso e essa ferramenta? Então vamos falar assim, que é o mínimo necessário para você encontrar um lugar de afeto dentro de você. É você começar a trabalhar essa autocompaixão. E a autocompaixão, como eu disse, é essa lente, essa percepção que diz: os outros, assim como eu assim como os outros, temos momentos de vulnerabilidade, temos fragilidades, temos dores e somos importantes, temos valor. Então, assim, é essa coisa que eu falo de se igualar. Então, pensa a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais admira. Onde você está se colocando em relação a essa pessoa? Eu vou falar assim por mim, porque como eu trabalho nesse caminho, né? A minha profissão está ligada com autoconhecimento, mas também está ligado com encontrar em si o acolhimento. Muitas vezes eu já encontrei no meu caminho pessoas que projetam algo em mim, algo que elas desejam, algo que elas querem se tornar, e sem que eu quisesse estar nessa posição, elas me colocavam lá em cima. Então, assim, era um movimento que eu tinha que resgatar essa pessoa e dizer: eu não estou aqui em cima, eu estou aqui, ó, do teu lado, junto com você. Mas entende que isso é um movimento que as pessoas fazem. Então, onde você se coloca em relação às pessoas que você ama e você admira? Você está colocando essas pessoas lá em cima como superior, essas pessoas lá em cima num pedestal, como algo muito distante do que você tem condição de ser? Ou você consegue entender que nós somos diferentes, mas nós estamos conectados dentro dessa condição e é isso que nos aproxima? Então, assim, se você está aqui embaixo, vá voltando, principalmente em relação à pessoa com quem você se relaciona, o teu parceiro ou a tua parceira, como que você enxerga essa pessoa, sabe? Porque não é caminhar atrás, é caminhar ao lado. Você caminha ao lado das pessoas com quem você se relaciona. Observa isso na tua vida e se pergunta também, por que você não se acha merecedor, ou por que você não se permite enxergar todos esses aspectos em você também. Então, o que acontece? Quando nós somos nossa apoiadora, quando nós nos apoiamos em momentos de dificuldade, nós conseguimos encontrar os recursos que nós precisamos. E quando eu encontro os recursos emocionais que eu preciso para lidar com a minha dor, para lidar com as minhas dificuldades, eu também encontro esses mesmos recursos, eu consigo disponibilizar esses recursos para cuidar das pessoas que são importantes para mim, quando eu tenho condições, certo? Então, assim, é você construir esse lugar dentro de você. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, acho que ela está aqui na live, não sei, perguntando como foi que eu mudei tanto, uma pessoa que me conheceu no passado. E é isso, é uma escolha, uma decisão que você toma de que, poxa, até então eu não reconhecia o meu valor, até então eu não reconhecia esse espaço de amor dentro de mim. Mas quando você toma essa decisão, quando você faz essa escolha de que eu vou começar a construir esse espaço, por mais que ele não exista, é um tijolinho que você vai colocando. Então são recursos internos que você vai desenvolvendo e disponibilizando para o teu autoacolhimento e para você levar para as pessoas também que precisam quando você tiver condição. Mas acontece que você desenvolveu esse recurso. Então, quando nós satisfazemos as nossas próprias necessidades de amor, de aceitação, nós temos condição de demandar menos das pessoas com quem nós nos relacionamos. Ou seja, nós permitimos que eles sejam como eles são, como eles dão conta de ser, e nós saímos desse papel de exigência, desse lugar de escassez, esse lugar de falta, e entramos nesse nível de troca. Aqui é equilibrado, sabe? É exatamente, eu estou em busca disso, estou aprendendo a me amar, entendendo é isso. Hoje eu não tenho condições, parta desse princípio, desse primeiro passo, que é aceitar o que você tem condição de ser. Poxa, hoje eu não me aceito. Então, identifique e aceite isso no sentido de reconheça o que você tem condição hoje. Eu não tenho condição de me aceitar hoje, eu não sei, mas eu estou me movendo nessa direção. Me mover nessa direção eu vou identificar tudo que é contrário a isso, tudo que me impede de me amar, todo o discurso que me enfraquece, os julgamentos que eu faço, as críticas, a forma como eu me trato. E conforme eu vou reconhecendo, identificando, tendo consciência do que é contrário ao amor, ao auto-amor, eu vou corrigindo, eu vou lapidando isso. Isso significa que eu vou conseguir de primeira? Não. Significa que você está colocando essa tentativa, você está colocando a sua energia, o seu foco
e se movendo nessa direção. Então, tem dias que você vai ser bem sucedida nisso, você vai conseguir se tratar com mais amorosidade. Tem outros dias que aquele discurso crítico ele vai vir à tona mais forte. E essa semana eu falei sobre como você praticar, né, esse diálogo interno mais amoroso. Tá nas outras lives salvas no IGTV e você pode voltar lá. E existe um exercício, eu trouxe 2 exercícios para vocês fazerem hoje. E, gente, é assim, quando a gente começa a trabalhar o auto-amor, quando a gente começa a trabalhar a conexão e autocompaixão ou compaixão com os outros, no primeiro momento, isso parece mecânico, isso parece artificial, isso soa estranho, porque, né, como a Luciana falou, eu estou aprendendo a me amar, ou seja, agora você está se movendo nessa direção, então de repente você não sabia e isso parecia artificial, isso não soava como algo autêntico, porque não era algo que você conhecia, não era algo que você sabia, então você está começando a exercitar isso. E é igual quando você vai na primeira aula de qualquer coisa pela primeira vez. Quando você vai numa aula de dança, quando você vai na academia no primeiro dia, quando você vai numa aula de yoga, de meditação, fica aquela coisa de, né, eu sou um peixe fora d'água, né, aquela coisa de estranhar, de não conectar, de não pertencer. Nesse exercício, nesse movimento pelo auto-amor e autocompaixão, é a mesma sensação de estranhamento, mas entendendo que com a prática constante e regular, isso vai se tornando cada vez mais um lugar de conexão, um lugar de pertencimento, cada vez mais natural. Então, entendendo assim que faça, apesar de parecer estranho, que com a continuidade disso, você vai cada vez mais se identificar. E quando você consegue entender que eu consigo me tratar com amor, eu consigo me tratar com compaixão, conforme isso vai ficando cada vez mais comum, mais normal e mais identificado, né, se conectado com esse movimento que você está fazendo, é isso que você vai se abrindo para receber dos outros também. Porque quando você não consegue se amar, quando você não consegue estabelecer atitudes, a forma de pensar e se tratar com amor, quando alguém te trata bem, você entra nesse espaço de que eu não mereço tudo isso, existe alguma coisa de estranho aqui. As crenças limitadoras e as crenças que te enfraquecem, elas vão vindo à tona, ou seja, o que essa pessoa está querendo? Por que ela está me tratando bem? O que essa pessoa quer em troca? Porque você não está acostumada a receber isso. Agora, quando você se trata de uma maneira mais amorosa, você entende que esse é o parâmetro que eu mereço. E eu não consigo receber menos do que isso, porque isso já é o que eu me dou. Entende? Que isso vai mexendo também no teu valor, no teu merecimento e também nesse nível de, não vou falar exigência, mas de critérios de amar, né? Então, assim, o exercício você, como é uma prática escrita, muitas vezes dá aquela preguicinha, eu não quero escrever, eu já sei o que eu penso. Mas quando você coloca no papel, isso se torna muito mais consciente, você consegue se perceber de uma outra maneira, tá? Então é muito importante que você faça esse exercício de realmente escrever. Que é o quê? Você vai pegar um caderno, um diário, enfim, um lugar onde você vai escrever à noite e você vai dar para si mesma o mesmo amor e a mesma afeição que você tanto anseia receber do outro. O que seria isso? Quando você está numa relação e você entra num momento, principalmente um momento de dor, que vai trazer à tona, sabe, o que é mais profundo, o que é mais intenso de você, quais coisas você gostaria de ouvir ali? Quais são as palavras, quais são as frases que você gostaria de ouvir das pessoas com quem você se relaciona, das pessoas que você ama? Quais são essas palavras? E você vai escrever essas palavras para você mesma. Você vai escrever essas frases como se fosse outra pessoa falando para você. Então você vai escrever isso e de manhã, quando você acordar, você vai ler novamente essas frases e vai deixando que isso vá sendo absorvido, tá? Então é um exercício de semear, né, de dar a si mesma aquilo que você deseja receber dos outros. Então vai começar a dar a si mesma essa reafirmação que você está esperando do seu parceiro, da sua parceira, e vai deixando as pessoas mais livres para essa troca, tá? Então você vai soltando essa exigência, vai soltando essa carência, esse apego, essa dependência, e com isso as pessoas vão ficando mais livres e você vai ficando mais nutrida, mais preenchida daquilo que você deseja realmente receber. Então, assim, parece estranho quando fala, mas faça esse exercício e você vai sentir já no primeiro dia como é gostoso, sabe? É como se você recebesse um alto abraço, como encontrasse um lugar quentinho no coração que vai ampliando com essa prática. Então, pega esse diário, pega esse caderno, escreve as frases que você quer ouvir e leia para si de manhã, sabe? Vá deixando ser absorvido
por essa nutrição, por essa fonte que você também quer. E verifica se você não está colocando pressão, se você não está fazendo cobrança nos seus relacionamentos, esperando também que a pessoa com quem você se relaciona, que ela intua magicamente e satisfaça as suas necessidades emocionais, porque pode acontecer, por exemplo, que um dia você tenha ficado chateada pelo fato de que a pessoa com quem você se relaciona não tenha percebido que você precisava de abraço, precisava de encorajamento diante de um projeto, de algo que você esteja desenvolvendo, e que em um outro momento você precisava de espaço e tempo para si mesmo. Ou seja, são diferentes necessidades na mesma situação, e você entra nessa cobrança, você entra, sabe, nesse lugar de que eu estou chateada sem comunicar ao outro. E a pessoa com quem você se relaciona vai entrar assim, né, nesse estado de se sentir sobrecarregado pelo peso das expectativas super-humanas, ou seja, ninguém tem bola de cristal. O quanto você identifica, por isso que eu falei naquela relação conectada, íntima consigo mesma, quais são as suas necessidades, sabe? O que você precisa, o quanto isso está claro do que você sente, do que você precisa. E o quanto você comunica, porque muitas vezes você está fazendo exigência, cobrando, e está entrando no estado de estar chateada sem que a pessoa saiba, sabe, o que está acontecendo internamente, ou você está pegando tudo isso que você precisa e projetando no outro as expectativas. Então, assim, isso acaba sobrecarregando as relações. Alguém vai ficar sobrecarregado nisso. E você vai sofrer também, né, diante disso, porque as suas necessidades não estão sendo respondidas, atendidas. Então, ao invés de ficar nesse estado de dependência do seu parceiro ou da tua parceira para te dar exatamente o que você precisa, você começa a buscar de que forma você pode diretamente atender às tuas necessidades. E isso, assim como a autocompaixão, também é um exercício que você vai praticar. Então, assim, nós precisamos dos outros. Ninguém aqui é independente no sentido de que eu dou conta de tudo, eu não preciso de ninguém na minha vida. Não, nós precisamos, mas nós não somos completamente dependentes. Então, o que você pode suprir das suas necessidades hoje? E o outro exercício que eu quero deixar, então, um exercício é aquilo de você escrever no diário as coisas que você gostaria de ouvir, que te fariam se sentir mais preenchida de amor, e de manhã você lê. E o outro exercício, que seria esse exercício de você atender suas necessidades, em um papel também, por isso que eu falei, é muito importante escrever, porque isso se torna mais consciente, tá, do que está acontecendo internamente. Você consegue trazer esse olhar mais imparcial, mais neutro, esse olhar mais distante do que você está experimentando e sentindo, que você vai escrever de que maneiras você está insatisfeita na tua relação hoje. Então, vamos supor que não estou recebendo atenção o suficiente. Diante disso, você vai buscar mais a fundo, tá? Eu não estou recebendo atenção suficiente. Em que sentido? Sabe, você traz isso de uma forma objetiva, de forma que todo mundo compreenderia. Então, receber atenção seria o quê? Eu não estou olhando nos seus olhos, eu não estou tocando, eu não estou te ligando, eu não estou disponível. O que seria isso para você? E você traz isso no nível mais claro ainda, mais objetivo. Por exemplo, não recebo tantas mensagens no WhatsApp quanto eu gostaria. Tá? Então, isso está mais específico. Diante disso, que eu não estou recebendo, que eu gostaria, de uma forma objetiva, qual que é a necessidade particular que está insatisfeita aqui? Ou seja, eu entendo que eu não estou recebendo tanta atenção porque eu gostaria de receber mais mensagens no WhatsApp. Se eu gostaria de receber mais mensagens no WhatsApp e eu estou insatisfeita com o meu parceiro por causa disso, qual que seria a necessidade por trás disso que não está sendo atendida? Poxa, quando eu recebo mensagem no WhatsApp, como eu me sinto? Então você vai fazer essa busca, sabe? Você pode inverter essa pergunta e trazer para como você se sente, então, quando você tem essa necessidade atendida. Bom, por trás disso está essa necessidade que eu tenho de me sentir valorizada, é a necessidade de eu me sentir cuidada, é a necessidade de eu me sentir pertencendo, conectada. Então você vai trazer essa clareza do que é que realmente eu estou precisando quando eu faço essa exigência para a pessoa com quem eu me relaciono, e quando isso não é atendido, existe uma insatisfação na minha relação. E aí você vai buscar, dentro dessa necessidade que você identificou, você vai começar a escrever ideias de como você mesma pode satisfazer essa necessidade.
Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de perceber que as pessoas se importam comigo. Então, essa é uma necessidade de importância, né? Então, de que forma que eu posso eu mesma suprir essa necessidade? Poxa, eu acho que ia ser legal comprar flores para mim. Então, vai até a floricultura, compra as flores que você gosta, coloca num lugar que você vai olhar e vai se sentir bem, de repente na sua mesa de trabalho, de repente ao lado da tua cama, na sala, não sei. Mas é isso, de você praticar esse exercício de identificar o que eu preciso e de que forma, quais os recursos eu tenho para eu mesma suprir essa necessidade. Sem ficar nisso de projetar e ficar dependente do outro, sabe? Sem jogar, deixar a pessoa com quem eu me relaciono sobrecarregada e jogar todas as expectativas e me tornar refém de ter essa necessidade suprida por alguém. Então, o que está ao meu alcance que eu posso suprir e dar a mim mesma hoje? De forma que, com isso, eu preenchendo esse tanque do amor que eu preciso, as minhas relações, elas existam com menos cobrança e mais leveza, sabe? Com mais autonomia, cada um nessa relação. Então, vamos supor que você tem essa necessidade, você se sente amada, né? Sendo tocada. Então, de que outra forma você poderia? Você pode, sim, encontrar um toque que seja acolhedor. Eu gosto de colocar a mão no meu coração. Não sei qual que é o toque que você se sente amada. Você pode fazer massagens semanais, agendar um horário no atendimento de massagem e se dar massagens, sabe? Então seria isso, de você buscar ou segurar a sua própria mão, não sei. Por isso que é importante essa autoconexão, você trabalhar esse autoconhecimento do que supre as minhas necessidades, de que forma eu me sinto amada, sabe? Qual toque eu gosto, de que forma eu quero que essas necessidades sejam atendidas. Isso tudo só você vai saber. E a partir do momento que você tem essa clareza, você também pode comunicar ao outro, eu gosto assim, eu não gosto assim, sabe? E vai trazendo essa conexão de comunicar. E aí a pessoa vai saber dizer, ela vai poder escolher se ela quer ou não atender suas necessidades, entendendo que eu identificar o que eu preciso e eu comunicar não faz com que o outro também seja obrigado a suprir. Lembrando que as pessoas são livres e essa troca é um equilíbrio entre o dar e receber, isso é leve. Então, assim, pode parecer algo bobo, algo tolo, mas você criar o hábito de satisfazer as suas próprias necessidades, né? Não todas, mas assim, o que você dá conta de você mesma suprir faz com que você seja menos dependente dessa relação, sabe? Faz com que você não entre nesse papel de exigência de satisfação emocional e que você tenha mais recursos. Quando você vai criando recursos para si, como você vai encontrando maneira de satisfazer as suas necessidades, você também desenvolve esses recursos internos disponíveis para dar também para o outro, para que essa troca exista com mais riqueza também. Então, uma coisa não anula a outra. Eu aprender a suprir as minhas necessidades, né, não é porque eu estou satisfazendo as minhas vontades que a pessoa com quem eu me relaciono, ela também não tenha essa troca de satisfazer as minhas necessidades também. Entendendo que, sobretudo quando eu comuniquei, entendendo assim que isso é uma relação saudável, né? É quando as duas partes da relação, quando as duas pessoas envolvidas na relação estão dando e recebendo, quando existe essa troca, não é só eu me nutrindo, eu dando tudo que eu preciso, não. É essa troca de que você dá também o que eu preciso, eu dou o que você precisa, sem exigência, sem cobrança, sem o peso da obrigação, mas eu dou porque eu tenho esses recursos disponíveis dentro de mim e que isso me possibilita me mover na tua direção também. Isso transborda e com segurança, com apoio, com acolhimento eu posso levar até você também, sabe? Então eu posso ser a sustentação quando você precisa, porque eu encontrei esse lugar dentro de mim. Eu posso também fazer essa dança de suprir as suas necessidades, porque eu me sinto abastecida, segura e preenchida dentro de mim. E esse movimento não é como uma chantagem, sabe? Isso não é uma barganha, isso não é estou fazendo porque em algum momento eu vou cobrar isso de você. Não, eu vou fazendo porque eu estou segura. Aqui dentro de mim, eu estou satisfeita das minhas necessidades. E quando eu estou satisfeita, eu posso me mover na tua direção com leveza, sem essa cobrança, sem essa expectativa, mas realmente esse equilíbrio e essa harmonia. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, que por mais que pareça algo mecânico, algo artificial, algo, como eu falei,
é aquela coisa de, nossa, eu tô fazendo isso, mas eu tô me sentindo um pouco ridícula fazendo, que são esses exercícios de auto-amor, esses exercícios de autocompaixão. Comece, sabe? O primeiro passo é um pouco estranho, porque não é um lugar comum ainda para você, não está familiarizada ainda com a prática. Mas conforme você vai fazendo, mais você vai se sentindo abastecida, mais você vai se sentindo nutrida dessa atenção, desse carinho, dessa gentileza que você vai dando a si mesma. E como eu falei, pra mim, assim, esses exercícios que eu passei hoje pra vocês, a primeira vez que eu fiz eu já senti a diferença, sabe? Falava, nossa, como é gostoso ouvir isso de mim, como é gostoso receber isso de mim também, sabe? E é isso, gente, nós vibramos, sabe? Além dessa questão emocional, tem essa questão energética das frequências, então você começa a vibrar numa frequência mais preenchida, numa frequência mais elevada, e isso vai mudando também a forma como as pessoas te tratam, as pessoas te enxergam, isso vai mudando a qualidade das suas relações, porque você vai encontrando esse espaço mais amoroso dentro de si, você vai criando esse lugar. Então pensa assim que é como você tivesse alugado uma casa e você começa a reformar essa casa, você começa a pintar essa casa internamente com as cores que você gosta, você vai deixando isso do teu jeito, você vai deixando isso com cara de lar, essa casa vai se transformando num lar, essa casa vai se transformando num lugar acolhedor, aconchegante, onde é gostoso estar ali, onde as pessoas se sentem bem, e as pessoas que eu estou dizendo aqui é você mesmo, o teu lar, é o teu corpo, sabe? Então essa reforma, né, essa decoração que você vai fazer de transformar a tua casa em lar, é na forma como você se enxerga, é na forma como você se trata, é na forma como você supre as suas necessidades. E isso não é algo que você vai fazer hoje e tá pronto. Não, é igual a limpeza de casa. Você não limpa a tua casa um dia e fica o resto do ano sem limpar. Não, porque vão acumulando as sujeirinhas, sabe? E é isso, é um exercício diário, é uma faxina interna, é arrumar a cama todos os dias, sabe? É o escovar os dentes todos os dias, que você vai aperfeiçoando. Quando você escovava os dentes quando era criança, provavelmente seu dentinho ficava todo sujo, né? E você achava que aquilo estava no máximo porque era o que você tinha condição de fazer. E agora é diferente, você vai crescendo, isso vai se tornando tão automático que você não pensa mais para escovar os dentes. Você já sabe, você está fazendo aquilo já no automático. E é isso, você vai desenvolvendo esse discurso amoroso que isso começa a ficar, é o automático, já é como eu me trato. Mas no começo não é assim, sabe? No começo é aquela... Você vai se perceber sendo dura, se perceber sendo rígida, se julgando, sabe? Se cobrando, se criticando, até que com a prática o auto-amor vai ficando mais forte do que as críticas, entende? Você vai encontrando mais espaço acolhedor do que um espaço de condenação, certo, gente? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. E para dizer que essa live vai ficar salva, então se você conhece pessoas que têm muitos conflitos nas relações, envie também essa live para essas pessoas e dizer que hoje, mais tarde, eu tenho uma surpresa que eu estou preparando a partir da semana que vem para vocês aqui no meu Instagram, tá bom? Um beijão e se cuidem com muito amor e carinho, porque é isso que vocês merecem.